Bom, feminicídio é uma qualificadora que uma lei de 2015 trouxe para o Código Penal e veio para poder punir com maior gravidade os homicídios cometidos contra mulheres em relações familiares ou então quando ela é vítima de um homicídio pelo fato de ser mulher. Né? Então, na verdade, é uma qualificadora de um crime de homicídio. Entendi. Que veio para poder punir com maior rigor, né, os casos envolvendo homicídios de mulheres. O qualificador seria tipo um agravamento daquele Sim, crime? na verdade, ele aumenta a pena base, que a gente chama, né? Aumenta o mínimo e o máximo da pena que pode ser aplicada para o agressor. Significa, se me permite aqui Claro. complementar, que numa situação desta, automaticamente o agressor já está sujeito a uma pena de 12 a 30 anos. A pena mínima para uma pessoa que comete um feminicídio já é de 12 anos. Uau. Uau. Bom, a gente está falando de números, né? A gente falou de números inicialmente. Eu queria chamar alguns números para você aí de casa ter uma noção. Não são os números exatos, mas para vocês terem uma dimensão do que é o feminicídio no Brasil hoje. A primeira tela mostra que 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Por dia. É como a gente estava falando, é mais do que um time de futebol. A segunda tela é que mulheres entre 15 e 29 anos são as principais vítimas do feminicídio. Então, são mulheres jovens, são mulheres, né, que estão em idade de trabalhar, de estudar, e elas são as principais vítimas do feminicídio, o que não significa que outras faixas etárias não sejam vítimas, né? Mais de 4.000 mulheres foram mortas por agressão em 2014. E em 2013, Minas Gerais ocupava o 23º lugar em relação à taxa de homicídios de mulheres. Gente, os números são assustadores. Sim. Assustadores. E a gente tem que compreender o contexto dessa história, né? Na verdade, a gente tem uma mulher, durante muito tempo, sendo invisível nessa sociedade. Essa violência contra a mulher, ela era invisível. As pessoas conviviam com isso com naturalidade. Então, agora esta questão começa a vir à tona, a ser tratada, a ser discutida, e vai passar muito pelo que a doutora Érica, tenho certeza, vai poder complementar aqui, quando ela vai falar desse empoderamento da mulher. Claro. Porque essa violência invisível, ela fazia com que automaticamente ela fosse tolerada. Então, o principal papel, na verdade, de toda essa campanha atual é de trazer o assunto para a pauta, para o debate e, em especial, para a conscientização da nossa sociedade. Que é o mais importante, né? A gente precisa conscientizar não só as mulheres, mas os homens da gravidade dessa situação. É você pensar que, me desculpa, mas é muito angustiante você pensar que um homem que foi gerado por uma mulher matou a mulher simplesmente por ela ser mulher, por ela, que é uma das características do feminicídio, né? Eu até perguntei inicialmente se era só em relação marido e esposa, né? Namorado, namorada, mas não, eu gostaria que vocês explicassem para o pessoal de casa quando é caracterizado o feminicídio. Então, pensando um pouco, queria só contribuir com a questão da invisibilidade, né, que você disse tão bem. O feminicídio, ele foi colocado esse nome, inclusive, para trazer mais visibilidade, né? Quando a mulher ela está invisível, ela não é vista, né? Ela não é vista em todo o seu contexto. Então, o feminicídio, ele veio também para contribuir nesse sentido, né? Foi uma lei que veio agregar, sim, né, essa questão, né, e trazer um pouco do quanto que é importante a gente, a sociedade, o Estado se atentar para essas mortes, né, que estão cada vez mais crescentes, mais assustadoras. Quando você fala dessa percentagem, né, do número de mulheres que são jovens, né, também tem algo que também é importante da gente dizer, que são mulheres, inclusive, jovens e negras, né, o número de homicídios, né, dessas mulheres negras também é muito grande. Então, falar de feminicídio também é falar da questão da raça, né, da etnia, o quanto que é importante a gente se atentar também para essa questão. Socialmente, existe alguma explicação do porquê negras, porquê jovens e negras?
Socialmente... Exclusão social. Pela questão social, pela questão cultural, são vários aspectos que atravessam. Heranças históricas, né? São heranças históricas e culturais. E nos chama a atenção quando a gente fala dessa conscientização, porque hoje, com o advento da Lei Maria da Penha, nós temos várias empresas que estão cuidando de tentar catalogar dados a respeito dessa questão da violência. E recentemente, vendo uma pesquisa feita pelo Instituto Avon, a gente observa que os homens, ao serem questionados, eles respondem, na sua grande maioria, que são contrários à violência contra a mulher, que entende que a mulher tem que, tão logo seja vítima, ela tem que denunciar, mas, no entanto, continuam praticando. Então, veja que coisa curiosa, há um descompasso entre aquilo que racionalmente ele já consegue compreender, mas que muitas vezes ele não se controla diante das emoções. E aqui eu trago um dado que me preocupa muito. No momento de tanta intolerância, de tanta agressão às mulheres, nós estamos falando em liberação de armas. Esse número que hoje são de 13 mulheres, acredito eu que se liberarmos as armas, nós teremos um acréscimo, porque se a maior parte desses crimes são cometidos no rompante, imagina com o acesso fácil a uma arma de fogo. A tendência, penso eu, é de que a gente possa ter um agravamento muito grande dessa situação. E isso nos preocupa profundamente. Né? A gente está começando a se conscientizar de que não se deve agredir uma mulher. Aí muitos vão dizer, não, mas tem a faca, tem outras formas. Claro que tem. Mas é óbvio que quando você tem algo tão mais potente, mais poderoso à sua mão, num rompante se faz um estrago muito maior. E isso é muito preocupante para todos nós. Sempre muito preocupante. Lembrando que você pode participar dessa conversa aqui também pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, 984029756. Obviamente você não precisa se identificar caso você tenha sofrido, né? Você, mulher, tenha sofrido alguma violência, mas você pode compartilhar com a gente aqui, a gente vai dar voz a você. Uma coisa importante também, porque hoje a gente está falando do feminicídio, que é o resultado de algo que começa lá atrás. Exato. E assim, uma coisa muito importante que a gente precisa falar e precisa debater é a questão da violência contra a mulher. A violência, ela não é só física. A violência, ela pode ser psicológica, ela pode ser verbal, ela pode ser emocional. E eu falo isso e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque em relacionamentos anteriores eu passei por isso. E é assim, é absurdo. Vendo hoje, olhando para trás, e eu olho e falo assim, gente, mas como eu permiti que fizessem isso comigo? Como eu permiti que falassem isso comigo? E a mulher, ela precisa ter essa consciência, né? Ela precisa saber que o tapa, ele não vai vir de uma hora para outra. Ele vai começar com um grito, com uma depreciação, e aí vai o tapa, e aí vai o hematoma, e por aí vai, até infelizmente muitos casos chegarem ao óbito. Né? Estávamos conversando justamente sobre isso, né? Da importância de um atendimento, de um acolhimento e de uma repressão anterior para que não chegue até mim, para que não chegue no feminicídio. Então, acho muito importante a implementação total da Lei Maria da Penha, com apoio não só psicossocial, como até muitas vezes econômico, porque faz com que a pessoa consiga se desprender daquele relacionamento abusivo no qual ele está inserido. Sim. E possa viver e possa sair daquele mundo, daquela relação abusiva que pode no final culminar com um feminicídio. O que justamente, muitas vezes, geralmente acontece isso. Começa aquelas agressões verbais, aquela diminuição da pessoa, diminuição como mulher, e acaba culminando naquela morte. A doutora Vanessa fala disso, a gente já puxa um gancho muito importante que vai dizer respeito à área da doutora Érica, que é exatamente que muitas mulheres vão alimentar isso nessa ideia da baixa estima que as mulheres muitas vezes têm e que elas reforçam, elas mesmas criam desculpas para sofrer esse tipo de violência. Então elas vão criando situações como, poxa, mas ele gosta de mim, ele fez isso porque ele estava drogado. Ele é uma excelente pessoa, eu não sei o que aconteceu, ele perdeu a cabeça, deve ser porque ele está desempregado. E ela começa a trazer desculpas. E quando a gente vai ver, muitas das vezes, isso é fruto exatamente dessa baixa estima que começou com essas pequenas depreciações. E aí a mulher tem muito mais dificuldade para se entender vítima de violência.
Primeiro que é importante pensar que é uma questão cultural, né? A mulher, desde criança, desde que ela nasce, ela é educada, né? No sentido de assim, olha, você tem que ser uma pessoa recatada, tem que ser uma pessoa submissa, logo você tem que respeitar, né? No respeito de falar tudo, né? De dizer, falar assim, olha, eu tenho que respeitar o que o meu pai primeiramente está mandando e depois vai para o namorado, para o marido. Então ela é educada nesse sentido. Então desconstruir toda uma questão cultural, né, não é de uma hora da noite para o dia, né, é algo que é lento, mas é importante sim, quando, né, pensar no quanto que é importante ter esse apoio, né, o quanto que é importante a mulher que sofre essa violência, ela ter esse apoio para ela pensar realmente, assim, olha, em um determinado momento, quando você está tendo apoio, você pensa, eu dou conta, né? Aí a autoestima que está, né, lá embaixo, que está baixa, ela começa a refletir sobre, né? E a autoestima começa a ficar mais elevada, né? A hora que a mulher se posiciona, né? De falar assim, olha, isso eu não aguento mais. E é importante sim, porque sozinha ela não dá conta, né? Então, é importante buscar apoio, buscar ajuda, né? De locais onde ela possa ser realmente acolhida e atendida, escutada, que é muito importante, né? O quanto que as pessoas não escutam também, né? Isso de falar assim, ó, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É um ditado que hoje é totalmente irrelevante, não se faz, né? Não tem como seguir um ditado desse, temos que meter a colher sim. Né? Muitas vezes a mulher, como a senhora está falando, não tem força, né? Por ela não tem força, ela é dependente financeiramente do marido, ela é dependente emocionalmente do marido, às vezes não financeiramente, mas ter aquela pessoa, não só do marido, mas do namorado, do noivo, do companheiro, ter aquela figura masculina do lado e ela ter que romper com isso e muitas vezes, né, como eu falei, vem a depreciação. Ah, se você separar de mim, você não vai encontrar outra pessoa. Ninguém vai te querer, ninguém vai querer ficar com você. Olha você, sabe? A pessoa se diminui para poder se tornar uma pessoa dependente, principalmente sentimentalmente. E isso não tem classe social e nem ao contrário, né, do que muita gente acha. Não tem idade, não tem classe social, não tem nível de cultura em relação a estudo. Porque isso pode acontecer com qualquer mulher. E a gente observa que é daí que surge para a gente trabalhar essa questão e romper, não adianta a gente pensar só no extremo que seria a punição. Claro. Trabalhar esse assunto envolve muito o antes dessa violência acontecer. Por isso, da necessidade de se incrementar um trabalho conjunto de várias instituições. Porque a legislação que ela vai trazer são formas mais severas de punição, são as chamadas medidas protetivas, e aqui a gente tem até um capítulo à parte, porque quando se fala medida protetiva de urgência, que ela procura uma delegacia, às vezes vão levar 2 dias até isso ser estabelecido, eu não entendo que urgência é esta, né? Por que não é ali imediato? E até como comentávamos há pouco, porque quando se prolonga demais essa medida protetiva, ela acaba tendo um efeito contrário, porque o agressor se sente injustiçado e acaba às vezes assassinando essa mulher. Então é um assunto que, se não houver de fato o incremento das instituições, delas se auto-apoiarem e tentarmos resolver antes de que isso chegue a uma delegacia, nós só vamos engrossar as estatísticas em números de feminicídios, em números de violência e agressões contra a mulher. Com certeza. Eu acho que hoje a gente vive o resultado ou o reflexo de algo que aconteceu lá atrás. Sim. Em relação à educação, em relação à criação dos filhos lá atrás. E eu acho que um passo muito importante que nós mulheres devemos ter, e os homens também como pais devem ter, é a importância de conscientizar dentro de casa a figura da mulher. Não digo enaltecer, enfim, mas eu digo conscientizar. É uma mulher, precisa de respeito, ela não é menor ou mais, enfim, irrelevante que você por você ser menino, você precisa respeitar, você precisa, sabe, ter essa consciência dentro de casa, essa conscientização dentro de casa. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrijam. Na verdade, é o empoderamento mesmo da mulher e aquela não passar a sensação para o homem, que a gente vê isso muito
quando chega lá na nossa delegacia a respeito dos feminicídios, é a sensação de posse Sim. que o homem tem da mulher. Sim. Então, Ainda ele hoje, coloca a mulher como propriedade. A partir do momento que a mulher decide viver a sua própria vida, ele já acha um motivo para matá-la. Um absurdo. É um motivo para acabar com a vida dela. Então, assim, muitos dos feminicídios que chegam para a gente são frutos de um rompimento de uma relação abusiva. A partir do momento que a mulher falou assim, não, agora eu vou viver a minha vida, eu vou me valorizar, acaba morrendo. E a gente tem hoje nas escolas. As escolas hoje, esse assunto já é abordado na educação fundamental também, como um complemento disso que a gente precisa ter dentro de casa. Algumas instituições já estão tendo essa questão sendo discutida nas salas de aula junto das crianças. E é importante pensar nisso, que nós estamos falando de relações de gênero. Falar de feminicídio também é falar de relações de gênero, né? O que é, né, essas relações? É um modo como o homem e a mulher, como a percepção, né, do ser homem e ser mulher. E aí, pensando nisso, o quanto que é importante pensar na educação, né, tanto dos homens quanto das mulheres, e tem que vir realmente, né, nas escolas, é importante, na família, para que haja respeito, né? Falar de relações de gênero é falar de respeito e falar de igualdade, né, de equidade, onde homem e mulher possam se respeitar, para que no futuro, né, o homem não possa vir, né, a matar a mulher, porque ele vê essa mulher como posse, como objeto, né? É um sujeito de direitos, né? É um sujeito como ele. Então, é importante educar tanto os filhos quanto as filhas, meninos e meninas, para falar do respeito, né? O quanto que é importante respeitar o outro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.